É ruim quando você está no embalo da aula, aí acaba o tempo dos... Mas tá bom. Só dar uns 2 minutinhos pro pessoal ir voltando a entrar. Pessoal, o Zoom ele tem um limite de 40 minutos para a duração das reuniões. Aí agora estourou os 40 minutos, mas aí a gente abre de novo o link, entendeu? E aí a gente volta no mesmo local, tá bom? Então observem aí, gente, a quantidade de informações que o paciente deve receber. Você acha que eles recebem tudo isso? Todas essas instruções? Assim, tem que ter o laboratório tem que alinhar muito bem essa questão, porque como eu já falei, Oi, Toné, tô aqui. oi, se puder, quem foi que falou aí, desliga o áudio, que aí é para evitar ruídos aqui durante a aula, tá bom? Aí se alguém quiser perguntar alguma coisa específica, liga o áudio e me pergunta. Então, assim, o médico geralmente ele não orienta o paciente corretamente como fazer esse exame, né? Cabe ao laboratório dando em dar essa instrução devida para o paciente. E como é um exame, como a área pré-analítica, a fase pré-analítica é o setor mais crítico do laboratório, então as chances de ter algum erro de coleta, de execução da coleta, de erros por falta de instrução mesmo do paciente, ela é muito crítica nesse. E aí pode ter que levar uma nova coleta, ou então dar um resultado que não é o correto do paciente. Entendeu? Então, é uma etapa bem crítica para estar executando para o paciente. A Mari perguntou, é possível crescer fungos e bactérias no mesmo meio de cultura? Ô, Mari, é possível sim, mas é aquilo que eu falei. Deixa eu virar também. Para cultura de fungos, exatamente, existem dois principais meios de cultura, que são o agar saborro e agar micosel. Entendeu? Então, esses meios é quando o médico quer uma cultura de fungos. Entendeu? Pode ser que pede uma urocultura, por exemplo. E aí, na urocultura, aí já está pesquisando bactéria. Entendeu? Então, quando é uma semeadura de bactéria, existem meios que podem crescer no fungo, sim. E aí, principalmente cândida, né? Que pode estar crescendo. Aí é formado uma colônia diferente de colônias de bactérias. Então, respondendo a sua pergunta, sim, é possível. Mas quando o exame é para cultura de fungos, o ideal é que se pesquise em H. saborro e H. micosel, que são os principais. Então, voltando aqui. Então, aqui uma das formas de serem coletados, né? Essa criança não ouvir, não.
A Maria Aparecida. Hum. Eu acho que esse áudio foi seu? Esse som foi... Eu não sei quem tá... Quem puder, bota o áudio no mudo. Essa criança falando. Essa criança falando, eu não tô conseguindo ouvir, não. Então, quem tiver nessa conversa aí, bota no mudo. Desliga o áudio. Desliga o microfone. Ó, a Micaela tá desligado, Paloma desligado, Jadilza desligado, Maria Aparecida desligado. Eu acho que é a Andréia ou é a Jadilza. Não, Jadilza tá desligado também. Se for possível, Andréia, desliga o seu microfone, tá bom? Aí, desligou. Obrigado. Então, essas são algumas formas de estar coletando o material de micológico ou cultura de fungos. Geralmente o técnico ele coloca aqui, né? Deixa eu rabiscar aqui que fica legal. Geralmente ele coloca aqui, ó, riscando essa lâmina de alumínio, entendeu? E aí com uma lancetazinha, com uma lâmina, ele vai raspando o local da coleta, o local da lesão. E aí ele dobra esse papel alumínio e encaminha para o laboratório para análise. Gente, vamos desligar um pouquinho o microfone, por favor? Que aí não fica dando muito ruído aqui. Então, os EPIs para uma coleta. Luva, máscara, touca, jaleco e óculos. E aí os instrumentos que são utilizados. Uma lanceta estéreo ou uma placa de Petri, lâmina de vidro e fita adesiva. Então a técnica é o quê? É com uma placa de Petri. Ô, André, desliga o seu microfone, por favor. Acho que eu desliguei ela aqui. Agora eu não escuto. Não sei se vocês vão escutar também, mas eu desliguei o microfone dela aqui. Então aqui a técnica é o quê? Não sei se vocês conhecem já a placa de Petri. Nos slides seguintes eu vou estar apresentando. Mas aí ela é colocada embaixo da lesão. E aí a pessoa faz o raspado da lesão, né? E aí essa raspagem ela acaba caindo, né? Ela vai se deslocando para o interior da placa de Petri. Então, quanto maior for a quantidade de coleta desse material, maior vai ser a possibilidade de executar um exame fidedigno. Porque se eu faço uma raspagem curta, eu vou coletar pouco material. É como se fosse um material insuficiente de um exame de bioquímica, por exemplo. A máquina precisa de 1 ml para executar o exame, mas eu só coletei 0,5 ml. Então, isso vai prejudicar o andamento da análise, entendeu? E ele também deve ser, o raspado, ele deve ser o mais fino possível. Por quê? Pensa comigo. Você está raspando uma unha de pele, né, que é um material comum de coleta. Se você faz uma raspagem muito grosseira, né, corta a unha, por exemplo, tem um técnico que chega a cortar a unha e manda para análise. Fica muito difícil para o laboratório de microbiologia fazer uma análise desse organismo. Por quê? Porque esse material ele vai, né, micológico direto, ele vai para um microscópio. Então, fica muito... No microscópio, eu não consigo identificar as estruturas fúngicas
numa unha cortada, entendeu? Então, o ideal é que seja raspado, né, aquele pozinho de unha mesmo, pozinho de pele, enfim, que seja um raspado fino do local da coleta. Então, ao final da coleta, essa placa de Petri, ela deve ser vedada completamente usando fita adesiva, para evitar que a placa de Petri, originalmente, ela não tem fita, né? Mas aí, assim, se eu deixo ela sem fita adesiva e mando para o laboratório pelo motoboy, a chance dessa placa ela chacoalhar dentro da caixa de transporte, ela é imensa. Então, pode acontecer um sério risco desse material se perder no meio da caixa de transporte e contaminar outras amostras, enfim, ter que repetir, ter que fazer, enfim, um transtorno total. Então, para evitar esse tipo de coisa, a placa de Petri ela é vedada para evitar que se perca o material. Outro assunto muito importante também é identificar o material que foi coletado. E isso é um erro que acontece muito, muito, muito dentro dos laboratórios, que é você identificar um material assim muito subjetivo. Por exemplo, é um raspado da mão. Mas qual mão? Mão direita, mão esquerda? Qual região da mão? Foi no dedo? Foi qual dedo? Foi o primeiro, o segundo, o terceiro? Foi o dedão? Então, assim, para cada sítio anatômico, ele deve ser identificado o material exato, entendeu? É... Então, assim, coloca assim, material unha do pé. Mas é qual pé? Pé direito, pé esquerdo? Porque tem, dependendo, são feitas várias coletas, né? Pé, unha direita, unha esquerda, unha da mão direita, unha da mão esquerda. Aí tem que saber qual dedo que é da mão esquerda, qual dedo que é da mão direita. Então, aqui é um exemplo correto de como que deve ser identificado o material desse exame. Por exemplo, primeiro pododáctilo, dedo esquerdo da mão, raspado de ferida do cotovelo direito. Então, é identificar exatamente qual que é o material que esse exame foi coletado. Até porque, para cada local de coleta, o microbiologista ele vai estar direcionando a sua pesquisa. Por quê? Porque, por exemplo, num pododáctilo, dedo esquerdo, né, o dedão, é comum alguns tipos de fungos. Já no raspado de ferida do cotovelo, são outros tipos de bactérias, de fungos, perdão. Então, isso direciona a pesquisa do microbiologista, entendeu? Identificar se pode ser um material de contaminação e por aí vai. E aí, o que eu estou querendo dizer? É que nos laboratórios é comum que essa identificação de material ela fica muito subjetiva, né? O paciente, quem está na recepção digita assim, material raspado de mão, raspado da cabeça. Então, assim, pô, da onde? Da testa, enfim, tem que direcionar essa pesquisa. Então, aqui, eu tinha um vídeo para mostrar, acabou que eu perdi esse vídeo, enfim, depois eu explico para vocês, mas ele explica como que funciona. Deixa eu ver se eu tenho aqui rapidinho, deixa eu procurar ele. Eu acho que eu não tenho mais. Eu acho que esse vídeo ele tá até no YouTube. Depois eu vou dar uma futucada para ver se eu acho para vocês. Aí eu posto no grupo do WhatsApp, tá bom? Então, ele mostra como que é a coleta de um raspado micológico.
bom, galera? Então, ó, geralmente os laboratórios banham esse raspado, né? Depois que ele chega na etapa analítica, ele vai ser, ele vai estar em imersão de hidróxido de potássio de 12 a 24 horas, né, para estar limpando as impurezas, os agentes contaminantes desse material. E aí, coloco numa lâmina. Na lâmina, coloco uma lamínula de 24 por 24 milímetros e vai por microscópio para identificar as estruturas ali presentes. Então, aqui é uma imagem real de um micológico direto. Então, fica uma imagem assim, como não tem corante, não tem nenhum reagente específico, os fungos, eles não ficam corados, eles não ficam assim, piscando para você, né? Você tem que identificar pela morfologia dele. Que no caso aqui, nessa imagem, são esses aqui, ó. Essas hifas. Observa aqui, ó. Elas vêm sempre juntas, né? Fazendo essas ramificações. Então, olha aqui, ó. Um exemplo de hifa. E lógico, no microscópio, né? O técnico ou o microbiologista tem que ir sempre mexendo na micra, né? Alterando a definição do microscópio. Então, na imagem aqui, a gente fica um pouquinho comprometido quanto a isso. Mas aqui a gente consegue identificar, né, um material positivo. Nessas hifas, esses materiais assim, ó, que eu vou desenhar aqui, ó, elas vão se proliferando, ramificações, entendeu? Nesse formato de bolinhas, né? E aí pode ter tanto a hifa, que é essa aqui, como pode ter a semente da hifa, né, que é chamado de blastosporos, que aí são ovinhos mesmo, isolados, um fica aqui, o outro fica aqui, o outro fica aqui. Então, cada uma tem, no micológico, a gente visa identificar essas estruturas, que são hifas ou blastosporos. Então, aqui mais um exemplo, né, de material positivo, né, ó, aqui, ó, vou tá acompanhando a hifa aqui, ó, as ramificações. Vem para cá, vem para cá. Então, assim, a imagem do micológico, ela não é muito nítida mesmo. Ela fica meio que se borrada aí, um pouco estranho, diferente, né? Tem células também, células epiteliais, né, que acompanham o raspado. Mas aí a gente visa identificar essas hifas aqui, ó. Tá bom? Então, o resultado do exame é o quê? Pô, fiz um exame de micológico, né? Enviei para o laboratório. No laboratório, coloquei o hidróxido de potássio, aguardei 12 a 24 horas, botei no microscópio, identifiquei as hifas. Então, no laudo, ele vai sair assim, ó, presença de hifas. Aí, essas hifas, elas podem ser hialinas, septadas. Septadas é o quê? Divididas, né, em divisõezinhas. Podem ser ramificadas ou não. Então, isso o microbiologista vai detalhar no laudo. Porque, assim, cada fungo, ele tem um formato, né? Então, esse formato, ele vai estar ajudando na identificação na cultura de fungos. Acabou a live do Instagram. Eu vou voltar aqui para abrir de novo. Tá bom, galera? Então, é isso aí. Gente, alguma dúvida quanto aos fungos?
Alguma dúvida quanto aos fungos? Andréia, Maria Aparecida, Mariana, Fabíola, Jazilda, Paloma, Micaela. Quem está me assistindo aí, querem conversar, querem... Que eu falando sozinho também é difícil. Às vezes eu não sei nem se eu estou falando, se vocês estão me escutando. Estamos sim, professor. Tá tudo ok, obrigada. Ah, beleza, show de bola. Os fungos podem matar? Alguém perguntou aqui no grupo do WhatsApp, né? A Jazilda. Então, Jazilda, o fungo, o que acontece? Eu cheguei a comentar isso na aula anterior. O que acontece? Os fungos, eles são oportunistas. O que é isso? Ele não é muito forte, digamos assim, para matar uma pessoa. Uma pessoa, digamos assim, que não tenha nenhum problema específico. Agora, por exemplo, ele é mais comum em acontecer em pacientes que estão com alguma deficiência imunológica, baixou a imunidade, ou que, principalmente para mulheres, né, com relação ao ciclo menstrual, né, a mulher menstruou, então altera a questão dos hormônios, então isso pode influenciar também, né, na proliferação de fungos, principalmente na região genital, entendeu? Então, isso é comum. Com relação a matar, ela já é mais, assim, para pacientes que estão em casos finais de vida. São pacientes HIV positivos, são pacientes que já estão, assim, o nível de defesa natural do ser humano, ele já está, assim, completamente comprometido. E aí o fungo, que ele normalmente é um agente fácil, digamos assim, da gente conseguir eliminar, da gente ganhar, né, se eles tentarem infeccionar o nosso corpo ele já tem uma defesa muito fácil, digamos, muito fácil para ganhar do fungo. Só que aí para pacientes finais que já está numa condição crônica, entendeu? É comum que o fungo consiga entrar, né, e invadir esse paciente. E aí, assim, é uma condição já bem debilitada, entendeu? E as chances de recuperação, assim, são muito difíceis, entendeu? Tem que estar tacando antifúngico, provavelmente eles já estão com alguma bactéria também, bactérias multiresistentes. Então, eles geralmente, quando chega um fungo a invadir um corpo humano, o paciente ele já está numa condição debilitada, tá bom? Mais alguma dúvida, gente? Quanto aos fungos? Tem matéria de prova aqui, hein? Aproveita o momento e perguntem. Bom, vou dar andamento, então, aqui na matéria. E se alguém tiver alguma dúvida... Gabriel, Oi. deixa eu perguntar, esses fungos dão muito em pessoas claras? Porque eu não vejo muito em pessoas morenas. Olha, não tem nenhuma relação específica, não. Tá? O que pode dar, assim, é a questão Não tem. do pano branco, né? Hum. Que é que dá em tanto um homem quanto uma mulher, mas assim, não tem uma correlação específica, não. Eu já atuei em drogarias, por exemplo, e vinha pessoas brancas, pessoas negras, e não tinha essa diferença, assim, não tinha, não.
Porque eu vejo aí muito nas pessoas claras. Aí eu falei assim, "Olha, nas morenas não estão dando, não, porque eu já vi muitas pessoas muito brancas tendo esses fungos, né? E também muito pano branco. Uhum. É assim, não tem uma relação específica não, tá bom? Isso é Uhum, mais, ela é mais relacionada à imunidade da pessoa, entendeu? Teve contato com uhum. uma pessoa que tem o pano branco, né? Aí essa pessoa não pode ser que ela não esteja, não, não tomou um banho, né? Não fez uma higienização totalmente adequada para ir limpando. Então existe shampoo de cetoconazol, enfim, tem medicamentos aí que são utilizados para eliminar o fungo, tá bom? Deixa eu perguntar outra pergunta. Ele pega também, porque uma vez meu irmão pegou e eu fui sem querer, peguei a toalha dele, dei azar. Uhum. Aí É. rapidamente pegou em mim. Uhum. E foi ruim para me curar, tá? É difícil, porque assim, o cabelo, né, se você se limpou com a toalha do seu irmão, e aí o cabelo ele demora para secar, né? Então ele fica ali numa condição perfeita para ele, né, de crescimento. Então, leva um tempo sim para eliminar, porque o mecanismo de ação dos medicamentos do fungo, ele também são lentos. Então isso demora um tempinho para passar mesmo, tá bom? Tá bom. Então, se tiverem mais alguma dúvida ainda sobre esse assunto, né, podem ficar à vontade em perguntar. Então, para quem está aqui no Instagram, eu vou colocar aqui também. Então, agora a gente vai começar nas bactérias, que esse sim é o verdadeiro foco de um laboratório de microbiologia, né? Os fungos que a gente conversou aqui, assim, é uma parte muito pequena dentro de um laboratório. Tem laboratório que nem faz fungo, para ser mais exato. Ele terceiriza esse exame, porque requer assim um nível de conhecimento, né, de uma expertise muito grande. Tem que contratar um profissional bem capacitado. E aí, em alguns momentos, um laboratório é pequeno, não tem condição de arcar com esse profissional, né, com esse um profissional mais renomado, com maior conhecimento. Então, ele pode terceirizar a execução desses exames para conseguir não deixar de realizar do paciente, né? Para não perder o paciente. Mas o grande foco de um laboratório de micro é a microbiologia. E ela é um pouco polêmica, o setor de microbiologia, porque para muitas pessoas, né, para muitas pessoas da área, a microbiologia ela é vista assim como o setor que dá prejuízo para o laboratório. Por quê? Porque é uma área que ela é muito manual, ela tem muitos testes que são feitos, muitos procedimentos, tem assim tem um universo de reagentes que devem ser comprados, antibióticos, que assim isso acaba encarecendo um pouco a rotina do laboratório, entendeu? E e o valor dos exames ele não é o ideal, né, que deveria ser recebido. Então, o laboratório ele deve ter uma análise muito criteriosa de custos com relação à microbiologia para justamente não evitar esse tipo de situação, né, ter um uso racional dos reagentes, por exemplo, evitar o desperdício, né, porque é uma área que envolve muitos reagentes, muitas validades de reagente, então isso tem que ser muito bem controlado, entenderam? Então aqui, ó, nessas imagens, né, são imagens, né, computadorizadas de
de bactérias, né? Representa um pouquinho como que elas são em microscopia eletrônica. Aqui elas podem ter, né? Aqui a gente mostra alguns tipos de bactérias, né? Podem ser do tipo de Coccus, que são essas aqui. Estou com lápis. Que podem ser essas aqui, ó, em formato de bolinhas, né? Os cocos. Pode ser um bacilo, que é essa estrutura um pouquinho mais achatada, né? Mais formato do bacilo mesmo, né? E aí essas duas específicas, né? Elas têm a questão de serem, elas podem ser tanto gram-positivas ou gram-negativas, né? Nesse caso aqui, a cor dessas imagens, ela não vai. Essas duas aqui, elas podem induzir a ser gram-positivas, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que essa aqui, por exemplo, é um bacilo gram-positivo e esse aqui é também um bacilo, só que ela tem a cor, né, rosada, que é característico de um bacilo gram-negativo. Ele pode ser ciliado, que nem essa imagem aqui, ou essa aqui, né, essa do meio. Então, algumas bactérias podem conter cílios ou flagelos, né, como essas duas amostras. Mas, assim, na microscopia, na coloração de Gram, por exemplo, esses cílios, esses flagelos, eles não são visualizados na nossa, quando a gente cora uma lâmina. A gente vai ver a estrutura que é essas aqui que eu estou falando, né? Os cocos, os bacilos, e aqui, por exemplo, eles são cocos que estão agrupados, né? Um em formato de fileira, né? Então eles podem ser no formato de filas, né? Que seriam streptococcus, né? Como são esses cocos em formato de fileiras. Já esse aqui são cocos que estão agrupados em grumos, né? Como se fossem caixas de uva, por exemplo. Então, eles dão o nome de Staphylococcus, que são cocos que têm a estrutura de cachos, né? Em formato de cachos. Então, cada um tem uma cor específica. Então, aqui nessa imagem, né, são os mais diversos tipos de meios de cultura que a gente tem, né? Aqui, por exemplo, eu tinha comentado no slide anterior, né, esse círculo aqui, essa bolinha aqui, deixa eu botar numa cor mais evidente. Esses círculozinhos aqui, ó, que eu estou fazendo, essas são as placas de Petri, né? A placa de Petri, ela é nada mais, nada menos do que o meio, onde o meio de cultura ele vai ser depositado. Esse meio de cultura ele é como se ele fosse uma gelatina. Então ele tem que ter uma estrutura que segura ele, né? Ele dá sustentação ao meio e também proteção para evitar contaminações, né, de outros agentes infecciosos. Lembrando, gente, que assim o laboratório de microbiologia ele deve ser ele tem uma chance de contaminação dos seus exames muito, muito, muito grande, né? A chance de um germe que está presente no ar, que está presente nas nossas mãos, que está presente em tudo que a gente está tocando, que a gente está respirando, olhando, tudo tem bactéria. Então aqui a gente tem que tomar um cuidado muito grande para evitar contaminações, né? Para que a gente evite que essas contaminações saiam no nosso laudo.
Já pensou? O laudo do Gabriel saiu que ele está positivo, só que, na verdade, essa bactéria que cresceu era uma bactéria que estava no ar que apareceu por uma falta de higienização dos coletores, dos técnicos. Então, o nível de higienização dentro de um laboratório de micro, ele deve ser altíssimo para evitar o nível de contaminações das amostras. E aí, como eu falei no começo, né, isso acaba encarecendo um pouco, né, por conta dessa necessidade de ter um procedimento sendo realizado dessa maneira. Então, aqui a gente vê na imagem uma placa de Petri, né, mais aproximada, né? A placa de Petri que eu falo é essa estruturazinha aqui, ó. É tipo como se fosse um acrílico, um vidro. Antigamente as placas de Petri eram de vidro, entendeu? E aí a função da placa de Petri é aquilo que eu falei, é para dar sustentação ao meio de cultura, né? Como é um meio líquido gelatinoso, ele pode ele é facilmente removido, né? E também para evitar a contaminação de outros locais, de outros lugares, do ar, por exemplo. Então, a placa de Petri ela acaba protegendo, né, uma proteção mecânica contra potenciais invasores e contaminantes. E aqui no meio, né, tem esse negócio mais rosado aqui, né, que envolve o meio de cultura, né, é o meio de cultura. Que aí ele que tem nutrientes, tem todas as características que permitem o crescimento bacteriano. Então, é um caldo nutritivo que as bactérias gostam, né, de se alimentar, para se proliferar, e aí elas acabam crescendo aqui, né, para conseguir isolar, para conseguir fazer um antibiograma futuro. E aqui nessa imagem, né, cada bolinha dessa é uma colônia de bactérias que cresceu. Então, aqui, para cada colôniazinha, é uma bactéria que cresceu. Então, todas essas bactérias, elas são decorrentes de um local de infecção. Essa bactéria está em algum local do corpo humano, né? E aí ela deve ser combatida com antibióticos, com medicamentos, né, específicos. E aí a função do laboratório de microbiologia é identificar esses micro-organismos que estão causando a lesão, né, essas lesões nos seres humanos. E aí pode ser infecção urinária, pode ser infecção no olho, pode ser infecção de uma ferida, né? Qualquer local que não tenha, que não é correto estar uma bactéria, aí é a microbiologia que vai fazer essa identificação desse exame. E além de identificar, ela também consegue identificar, acabei repetindo, né? Além de identificar a bactéria, ela também pode dizer quais antibióticos são sensíveis e quais antibióticos são resistentes. A gente sabe que as bactérias, elas com o passar do tempo, elas se tornam resistentes a alguns antibióticos. Então, não adianta eu tomar uma amoxicilina, por exemplo, se no antibiograma do meu exame constatou que a amoxicilina ela é resistente. Então, não tem por que eu tomar esse medicamento. O exame está me informando exatamente isso, que se eu tomar amoxicilina, a bactéria ela é resistente a esse medicamento. Eu vou ter que tomar um outro medicamento que ela não consiga vencer.
Então, aqui, ó, é um antibiograma, né? Aqui, cada bolinha dessa